Olá, que bom começarmos agora mais um programa Questão de Fé com o Padre Roberto Miranda, produção e edição Robson Donato. É uma alegria poder estar com você novamente neste dia, trazendo uma palavra de Deus, trazendo uma oração, uma bênção, não é? Então sempre é importante ter esse momento reservado para o seu encontro com Deus na sua própria casa, não é? Sei que provavelmente você foi à missa no domingo, não é? E frequenta a igreja, participa. E para você também que não participa, né? Quero já mandar um abraço para o Aloísio, que sempre nos encontra dizendo que está acompanhando o nosso programa, e tantas pessoas que vêm à igreja dizendo que está assistindo a este programa, né? Que está conseguindo encontrar palavras que edificam, palavras que confortam. Hoje nós já começamos, né, falando um pouco da exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco. Tivemos o Sínodo das Famílias, né? Já faz um tempo que passou, mas esse documento, Amoris Laetitia, né? Sempre é oportuno, porque esses dias mesmo estávamos falando com casais, conversando com pessoas, dando encontro, né, para casais, e o Papa Francisco está falando muito sobre a vida e a espiritualidade conjugal, à luz da palavra de Deus, as realidades do mundo e os desafios da família, o olhar fixo em Jesus, a vocação da família. Ele está falando sobre o amor no matrimônio. O Papa ainda se dirige aos casais e às famílias para falar que o amor deve se tornar fecundo. Depois, mais um capítulo, ele fala de algumas perspectivas pastorais para as famílias, né? Como é importante termos uma pastoral da família, né? Ou um grupo de casais, de família, né? Para que a igreja possa, de fato, ali também concretizar a sua missão evangelizadora, de modo que a família seja uma igreja doméstica. No capítulo 7, o Papa fala reforçar a educação dos filhos, né? Como é importante ter filhos cristãos. Muitas vezes, né, as pessoas não sabem muito bem, né, como educar num mundo cheio de contradições, de paradoxos, de ideias, de ideologias, de vozes, né? Hoje as crianças vão muito cedo para a escola. A criança não deveria ir com 2, 3 anos para a creche, para a escola, seja para onde for, não é? Uma criança, ela forma o seu caráter nos primeiros 5 anos da sua vida. Então, quem deve dar esta formação moral inicial é a mãe, é o pai, são os familiares mais próximos, né? Quando nós terceirizamos, quando nós colocamos as crianças para uma escola tomar conta, por melhor que ela seja, mas a sociabilidade, a criança é lançada numa sociabilidade prematura para lidar com situações que nem sempre vão ser frutuosas no aprendizado para ela. Não é culpa nem do professor da escola, nem do diretor, nem dos amiguinhos. Mas eu sempre digo, né? Por exemplo, se a mãe está em casa com o filho, né, e de repente aparece uma cena na televisão em que tem uma pessoa que bate no outro, dá um soco, sai sangue, cai no chão, né? A mãe, quando está com o filho e vê essa cena, ela faz uma cara assim, nossa, de espanto, de repugnância. Automaticamente, sem dizer palavra, a criança aprende. Ela vai ver que aquilo é feio, que aquilo é ruim, né? E pode acontecer que numa escola estão as crianças brincando, né? De repente um vai lá, empurra o outro, cai, bate a boca, quebra, sai sangue, e os coleguinhas ali começam a dar risada, não é? Como que aprovando, né? Seria muito sutil, uma aprovação de crianças inocentes, né? Mas que aquele que está assistindo vai falar, nossa, é legal, todo mundo está rindo, vou bater também. Enfim, são um exemplo um pouco grosseiro, mas para dizer que
não é culpa nem dos professores, nem das escolas e nem culpa das próprias crianças. É culpa de uma situação criada por colocar crianças tão imaturas juntas para conviver num período em que ela está formando seus valores iniciais. Então, o Papa Francisco dá aqui algumas perspectivas para reforçar a educação dos filhos em casa. Em casa, né? Principalmente se a mãe não trabalha. Mas a gente sabe que hoje em dia, né, é difícil, porque a mãe também precisa trabalhar, né? O mundo mudou, então não é só mais o pai que trabalha, mas a família que tem a possibilidade de ter a mãe em casa, mantenha a mãe em casa. Se ela puder cuidar do filho 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, até 5 anos pelo menos, quando já tiver ali formado os primeiros valores morais da criança, né? Para depois ela entrar em contato com o mundo, né? E hoje nós sabemos que o mundo também, mesmo que a criança não vá para a escola, o mundo invade, né? O mundo invade através da televisão, dos jornais e revistas e muito mais agora pela internet, né? Eu vejo crianças com 2 anos com um celular, um smartphone, ali digitando, entrando na internet, jogando, assistindo desenho. Então, também tudo muito prematuro, uma exposição da criança a um mundo do qual ela ainda não conhece, não sabe o que é certo e errado. E muitas vezes o pai e a mãe deixam a criança com o celular, ele fica ali jogando, assistindo e não sabe o que está fazendo. Então eu peço que você adquira este livro, este documento pós-sinodal do Papa Francisco, Amoris Laetitia, que o Papa também fala do respeito às famílias e do respeito às diversas formações de família. O Papa fala muito aqui também dos casais de segunda união, como eles devem ser amados, acolhidos e respeitados, e não deve ser julgado e condenado. O Papa fala também dos homossexuais, fala dos homoafetivos, que devem ser amados e respeitados e incluídos na comunidade cristã, e não apontados e condenados, mas deve sim ser chamado para Cristo, para também encontrar a salvação pessoal. Esse documento ainda fala no capítulo 8º, acompanhar, discernir, integrar a fragilidade, justamente desses casais mais frágeis que estão na sociedade e que muitas vezes na comunidade cristã olhamos torto, as pessoas julgam, né? Então o Papa está pedindo, ame, ame, este é o maior mandamento de Jesus. Quem ama tem o coração em paz, quem ama tem o coração tranquilo, quem ama tem algo para oferecer para o outro, né? E não só para o outro, ele mesmo se sente bem e feliz com Deus. Então o Papa está pedindo, ame, ame e ame. E a família é o berço do amor. E muitas vezes uma sociabilidade prematura de criança, ela deixa aquele ambiente de amor, aquele aconchego familiar, e ela é jogada num mundo áspero, num sentido mais de lugar inóspito para ela. Por isso que ela chora tanto quando se vai levar à escolinha, né? Por isso que ela chora tanto para voltar, para ficar com a mãe, porque é o período de estar com a mãe, né? Então, o Papa depois termina com o capítulo 9, falando da espiritualidade conjugal e familiar. O Papa está exortando que todas as famílias rezem um pouco mais, sabe? Quando todo mundo se reunia numa família, desliga a televisão, né? Acende uma vela para criar um clima de oração lá diante das imagens, de uma imagem de Nossa Senhora, de São José, e aí comecem a rezar o terço. É difícil? É complicado? Então vamos rezar uma dezena, 10 Ave-Marias? É muito. Então as crianças não param em paz, inquietas. Então vamos fazer o seguinte, reze o Ângelus. Como nós vamos ouvir agora a oração do Ângelus, você vai ver, né? São 3 Ave-Marias. Reza em família, aprenda a rezar em família, ainda que seja 3 minutinhos, mesmo que você já tenha rezado sozinho, né? A mãe, o marido, a esposa, os filhos, andando por aí pela vida, pelo trabalho, né? Já tenha rezado alguma coisa quando acordou, quando colocou o pé no chão. Eu te convido, quando estiver todo mundo reunido em casa à noite, 3 minutinhos, para rezar
as 3 Ave Maria do Ângelus, como você vai ouvir agora. Então, você vai prestar atenção agora, eu e a irmã Maria de Lourdes, né, rezando este Ângelus, e você pode rezar exatamente igual, juntos em família. Tem livrinhos, né, livrinhos de oração, certamente você tem. Se não tiver, providencie ou baixe pela internet, né, leia, e você vai aprender a fazer essa oração do Ângelus, que eu te convido a fazer. Não deu para fazer todo dia? Pelo menos uma vez por semana. Depois você aumenta para 2, 3, vamos ver se consegue fazer todo dia esse momento, sabe? Desligar celular, desligar telefone, televisão e falar em família. Como é bom. Isso é o que pede o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, neste documento Amoris Laetitia. Ele pede amor e respeito às pessoas e às famílias. Queremos rezar agora o Ângelus, que é uma oração tão tradicional da igreja. Geralmente se reza ao meio-dia, se reza também às 6 horas da tarde. Te convido agora a rezar conosco esta oração da igreja. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora é o momento da gente prestar bastante atenção nesta pregação, né? O Robson gravou durante a Santa Missa Dominical, o dia de Pentecostes, né? Ali o padre está falando algumas coisas. Claro que no período da missa o tempo de homilia é curto, né? O padre resumiu, teria muito mais coisas a serem faladas. Mas se você já foi à missa, ótimo, mas você vai ouvir agora uma nova pregação, talvez com um estilo diferente do padre onde você possa ter ido, né? Mas de qualquer forma, e se não foi, aproveite para conhecer um pouco mais sobre o Espírito Santo que desce em Pentecostes sobre todos os discípulos com Maria reunidos e depois sobre o povo que escuta o discurso de Pedro. Vamos acompanhar então este momento tão bonito de ouvir a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus. O
O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, o Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. E a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, o Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje nós celebramos com a igreja no mundo inteiro o dia de Pentecostes. Para nós, a festa da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre os discípulos, Nossa Senhora reunidos no cenáculo. E depois, sobre todo o povo, né? Celebrar Pentecostes é, portanto, concluir todo o mistério pascal. Jesus passou fazendo bem, curando, libertando. Depois, ele passou também fazendo todo tipo de bem aos que mais necessitavam. Morreu, foi crucificado, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou no terceiro dia. E semana passada celebramos então a ascensão do Senhor, subiu aos céus e agora envia para nós, como prometido, o Espírito da verdade, envia para nós o Paráclito, o defensor, e com ele os 7 dons. Por isso que celebrar o Espírito Santo deve ser uma grande alegria para nós que recebemos esta graça. No batismo, confirmamos no crisma e podemos usufruir desta grande bênção que antigamente, dizia no Antigo Testamento, somente 3 categorias de pessoas é que tinha o Espírito Santo: profetas, sacerdotes e reis. Por isso que o povo não tinha, mas havia a promessa: permaneçam em Jerusalém, dentro de poucos dias vocês receberão o Espírito Santo. Hoje, os Atos dos Apóstolos narram esse momento, E é claro que com uma linguagem própria do evangelista Lucas, que sabe como falar para que todos o compreendam, para que todos entendam o que ele está querendo dizer, Veja que a semana passada, Lucas, nos Atos dos Apóstolos, dizia que 40 dias depois da ressurreição do Senhor, foi que ele subiu ao céu, E agora está dizendo para nós que 50 dias depois é que o Espírito Santo desce. Isso porque era a festa de Pentecostes, que já era uma festa judaica, já tinha a festa de Pentecostes. Os judeus celebravam a festa da colheita, celebravam a fartura, e como as festas judaicas foram cristianizadas, porque aconteceram coisas importantes, na Páscoa, por exemplo, os judeus celebram o quê? Celebram a passagem da escravidão do Egito para a liberdade da terra prometida. E nós, cristãos, celebramos também uma passagem, mas a passagem do pecado e da morte para a vida plena e depois a vida eterna, Então, da mesma forma como a Páscoa cristianizada, também a festa de Pentecostes, porque foi nesse dia, então, que narram os apóstolos que aconteceu a descida do Espírito Santo. E ele diz: quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como que de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram
então a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. Agora, quando Lucas faz essa narrativa, a gente fica olhando mais um vento impetuoso com uma sala fechada, né? Claro, esses elementos que aparecem aqui na descrição da vinda do Espírito Santo são aqueles mesmos elementos que nós observamos no texto do Êxodo, quando Deus entrega no Monte Sinai as tábuas da lei para Moisés. Também se diz que teve vento impetuoso, grande barulho, trombetas, né? Houve também ali língua, fogo, né? Tudo isso são expressões judaicas epifânicas, uma epifania que é uma manifestação divina. Então, quando o autor que utiliza, né, os seus hebraísmos, é para explicar que ali se manifesta Deus. Nós, ocidentais, né, somos herdeiros da cultura helênica, né? Então, da cultura helênica greco-romana, que é bem racional, é diferente. Assim, vamos fazer uma redação, nós colocamos o enunciado, a introdução, depois a argumentação e, por fim, a conclusão. E assim deve ser feito até hoje, não é? Porque somos dessa cultura ocidental. Até hoje, quem vai fazer vestibular é ensinado a fazer uma redação dessa maneira, não é? Senão não vai ser aprovado. E os judeus escrevem de maneira diferente. Eles utilizam essas figuras de linguagem, utilizam, né, para explicar uma realidade, uma verdade. O Espírito Santo veio. E essas línguas de fogo, o fogo que representa purificação, né? Porque a igreja tem várias orações falando de será purificado pelo fogo, né? Em latim, antigamente, as orações terminavam, tinha muitas que terminavam assim, né? Então, quando a gente olha esses fenômenos, né? Para começar, a palavra vento já também é ruá, né? Como a gente lê lá no começo do Gênesis, no princípio ruá pairava sobre as águas, né? O Espírito pairava sobre as águas. Quando Deus soprou aquele vento também no fôlego de Adão, também era o ruá, né? E assim por diante, de modo que ele está dizendo, né, que o Espírito Santo realmente se manifestou. Eles começaram a falar novas línguas, mas não línguas que ninguém entendia, não eram gemidos inefáveis, como que ninguém estava entendendo o que estava falando, né? Não eram palavras quaisquer, eram palavras que eles também compreendiam, e é isso que a gente vê logo depois, porque lá, depois da diáspora, né, que os judeus tinham se espalhado pelo mundo, agora muitos voltaram para Jerusalém, e vinha gente de todo lugar, e também porque era a festa de Pentecostes, as pessoas costumavam viajar para Jerusalém, e ali ele diz assim, olha, todos nós que somos habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da Líbia, próximo de Cirene, também os romanos que aqui residem, judeus prosélitos, cretenses e árabes, todos nós estamos ouvindo os apóstolos falarem, esses galileus falarem a nossa própria língua. Nós estamos entendendo, porque depois que ficaram cheios do Espírito Santo, né, Pedro faz um discurso para todos, e nesse discurso, quando ele fala para aquela multidão que ouviu o barulho e acorreu aquele lugar, né, acorreram aquela multidão, acorreu aquele lugar para ouvir, né, saber o que estava acontecendo, então Pedro faz um belo discurso, que nós vamos vendo logo em seguida a esse texto, quem lê a Bíblia, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, né? E quando ele fala, todas as pessoas estão entendendo. É diferente o quê? Da Babel. Ontem foi missa da vigília de Pentecostes. A primeira leitura era a leitura, né, da que falava da Torre de Babel, naquela construção desenfreada, queremos ficar mais alto e mais alto e mais alto, que mostrava o orgulho humano, não, eu consigo ficar mais alto, eu consigo fazer mais alto, né? E aí o que acontece? Deus, né, diz o texto, que faz com que ninguém mais se entenda, começam a falar línguas diferentes, né? É uma moda dos judeus explicarem lá a multiplicidade de idiomas no mundo, mas eles não conseguiam entender uns aos outros. Por quê? Porque a linguagem era a linguagem do orgulho, da soberba, aí ninguém se entende mesmo. Aqui é a linguagem do Espírito Santo. Qual é a linguagem do Espírito Santo? O amor. É o amor, né? E por isso a comparação com as tábuas da lei que foram recebidas por Moisés no Monte Sinai.
Lá vinham leis que eram externas, que vinham de fora. Então, quando Deus disse assim, olha, amai a Deus sobre todas as coisas, não chamai o seu nome em vão, guardai domingos e dia santo, os 3 mandamentos referentes a Deus. Aí depois os outros 7 mandamentos referentes ao amor ao próximo, honrai o pai e a mãe. Depois, não matai, não matarás. Depois, não cometerás adultério. Depois, o 7º, não furtarás. Depois, o 8º, não levantarás falso testemunho. Depois, o 9º, não desejarás a mulher do próximo. E o 10º, não cobiçarás coisas alheias. Perceba que são ordens. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. É uma ordem que vem de fora para que a pessoa obedeça. Agora, em Pentecostes, recebendo o Espírito Santo, a lei vai brotar de dentro. Agora o mandamento é o do amor. Quem ama vai honrar o pai e a mãe. Quem ama não vai matar. Não porque tem uma ordem dizendo não mate, mas porque tem no coração o amor dizendo faça o bem. Porque quem ama quer ver o outro bem, quer ver o outro feliz, quer ver o outro radiante, quer ver o outro alegre, quer ver o outro realizado. Portanto, quem ama não comete adultério, não deseja a mulher do próximo, quem ama não cobiça as coisas alheias, e quem ama cumpre todos os mandamentos. Agora de maneira muito mais fácil, porque não está sendo imposto, está brotando do coração uma manifestação voluntária de bem e de tudo aquilo que é bom para si mesmo e para o outro. E aí o coração fica tranquilo, e aí um coração cheio de amor é um coração que tem paz, sim ou não? É um coração que tem paz, porque é um coração que tem rancor, que tem ódio, que tem raiva, este coração não pode ter paz. Esse coração que ainda fica acusando, apontando o dedo, vendo defeitos, esse coração não tem paz. Mas um coração que ama, esse coração fica tranquilo diante de muitas situações que outras pessoas entram em desespero. Por isso que a grande lei de Jesus é essa, o amor, amar, amar e amar. A gente sabe que a nossa missa sempre foi rezada até os anos 70, muitos e muitos séculos, em latim. Todos os povos reunidos na mesma linguagem, a linguagem do amor. Por isso que a igreja tem como língua oficial dela, universal, o latim. Antigamente, quando a missa era em latim, você participava da missa no Brasil, você lembrava, as pessoas assim, não entendo nada, entende sim. Lembra que há pouco tempo, tem gente que já era nascida até nos anos 70, as pessoas sabiam rezar Pai Nosso, Ave Maria, sabiam responder, o padre dizia, Dominus vobiscum, como é que respondia? Et cum spiritu tuo, o Senhor esteja convosco, e agora a resposta, Ele está no meio de nós. Essas coisas, as pessoas todas respondiam. E aí, você fosse para o Japão, chegasse lá, o padre ia dizer a mesma coisa, Dominus, você entender, você ia para a Grécia, para a China, ia para qualquer lugar do mundo, e a língua seria a mesma. Isso para dizer que a igreja sempre gostou de uma língua que unisse todos os povos. E agora, ainda que as missas sejam na língua vernácula, de cada país, ainda assim, há uma linguagem universal na igreja. Nós estamos celebrando Pentecostes hoje, o mesmo evangelho, os mesmos textos proclamados na China, no Japão, na Itália, em Nova York, em todo lugar, todos estão proclamando o mesmo evangelho, porque a igreja é universal. A palavra católica quer dizer universal, todo mundo sabe. Então é essa universalidade de povos, de raças, de línguas, que a igreja então faz uma unidade. Ela deseja a união de todo o gênero humano pela mesma fé santa e católica. Então nesse dia de Pentecostes, a gente lembra desses 7 dons. O padre colocou ali uma colinha, Como que é? Quais são os 7 dons do Espírito Santo? O que está escrito ali? Fortaleza, sabedoria, ciência, conselho, entendimento, que mais? Piedade, temor de Deus, Veja, os 7 dons, mas se não tivesse a colinha lá, você sabia falar de cor?
Tem que saber falar de cor, né? Todos os 7 dons do Espírito Santo e agradecer por esses dons que nos iluminam, fortalecem, nos dá a capacidade de louvar melhor e sempre ao nosso Deus. Que o Espírito Santo, então, nos ilumine, nos fortaleça, nos dê essa coragem para que possamos ser cristãos de verdade, fazendo bem e amando e realizando assim, né, por uma manifestação interior, todo bem àqueles que estão à nossa volta, não só porque existe um mandamento externo, mas porque a lei brota do coração, porque a lei maior é o amor. Quem ama, como disse Jesus no Evangelho, perdoa. Recebam o Espírito Santo. Jesus diz aos apóstolos, após a sua ressurreição, no Evangelho de João, e os apóstolos então recebem, e ele sopra sobre os discípulos: a quem vocês perdoarem, serão perdoados, a quem não perdoar, não serão perdoados. É o Pentecoste, no momento em que Jesus também está instituindo o sacramento da penitência. Doravante, os apóstolos terão a responsabilidade de administrar a misericórdia de Deus. Aí as pessoas falam: mas eu não posso pedir perdão direto para Deus? Jesus quis que passasse pelos apóstolos o perdão dele. A quem vocês perdoarem será perdoado, a quem vocês não perdoarem não será perdoado. Por quê? Porque os apóstolos, sendo homens fracos, com as suas fragilidades, seus próprios erros e pecados, saberão ter misericórdia daquele que vem a ele para lhe pedir perdão, para pedir perdão a Deus, e ele saberá exortar, aconselhar, dirigir espiritualmente para o caminho do bem, porque tem o caminho da salvação e o da perdição. Qual é o caminho que vamos escolher? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É esse Jesus que leva ao Pai. Outros caminhos se perdem, mas quem tem o Espírito Santo está sempre localizado, sempre sabe onde está, sabe o que quer e sabe para onde deseja ir. Para a perdição? Não. Para a salvação eterna. Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha aí que beleza, né? Ouvimos esta pregação, né? Chegando aí à sua casa, também pelo YouTube, né? Você poderá acompanhar depois. E agora nós temos a alegria e o prazer de convidar o nosso bispo Dom Vilar, que vem também para toda semana nos dar a sua mensagem de amor, de carinho, né? Falando de Deus e falando para nós sobre a igreja. Dom Vilar. O nosso programa fica sempre melhor com a participação do nosso bispo, sem dúvida, né? Toda semana você tem acompanhado a mensagem de Dom Vilar, muitas pessoas têm agradecido ao trabalho que Dom Vilar tem feito aqui na TV direta, né? Com o programa Questão de Fé, e de novo ele está aqui trazendo uma mensagem, uma palavra sobre a palavra de Deus para enriquecer o seu coração e levar uma bênção para a sua casa. Bem-vindo, Dom Vilar. Obrigado, Padre Roberto. Estamos já no 6º domingo do tempo pascal, então gostaria de partilhar com todos vocês a reflexão deste domingo. Olha aí, vamos acompanhar atentamente. Vamos rodar aí. Caros irmãos e irmãs, nós estamos quase ao final do tempo pascal. Gostaria de refletir com vocês sobre o 6º domingo deste tempo pascal, que mostra a despedida de Jesus antes da sua ascensão e do seu Pentecostes. A liturgia de hoje já anuncia estas duas realidades da ascensão, que será o outro domingo, e depois o seguinte, o do Pentecostes, que promete o Espírito Santo e assim vai se realizando a missão de Jesus, que completa com a promessa do Espírito a revelação da salvação, da vida nova em Cristo. Ele vos ensinará todas as coisas. Nos Atos dos Apóstolos, na liturgia de hoje, nós vemos a narração do início da missão evangelizadora da Igreja fora de Jerusalém. Pedro e João são enviados a Samaria para completar a iniciação cristã realizada pelo diácono Filipe, conferindo o dom do Espírito Santo aos recém-batizados, pelo gesto da imposição das mãos,
Assim vemos o Pentecostes samaritano, como aconteceu na casa do centurião romano. Este é o Pentecostes pagão. Vemos nesta passagem duas verdades. O batismo é completado pela unção com o óleo do crisma e pela imposição das mãos do bispo no sacramento da confirmação. É o momento em que recebemos a plenitude do Espírito Santo para viver a nossa vida cristã. Para uma comunidade ser igreja de fato, não basta uma opção isolada e independente da palavra, mas deve viver a sua fé em comunhão com toda a igreja. Na primeira carta de São Pedro, nós vemos Pedro exortando os cristãos à perseverança e à fidelidade aos compromissos assumidos com Cristo no batismo. Esta carta de Pedro é uma carta batismal, uma verdadeira catequese que estimula os cristãos a viverem o seu batismo. E o Evangelho de João faz parte do discurso da despedida de Jesus. É o testamento que o Mestre deixa à comunidade antes de partir para o céu. Os discípulos se mostram abalados e tristes com o discurso de Jesus, mas Jesus os anima, declarando que não os deixará órfãos no mundo. Ele vai ao Pai, mas encontrará um modo de continuar presente e de acompanhar a caminhada dos seus discípulos. Ele promete a sua volta invisível, mas real, mediante o Espírito Santo, que o substituirá junto aos discípulos e permanecerá sempre com eles e com toda a igreja. É a possibilidade de viver uma intensa comunhão com o Pai e o Filho pelo Espírito da verdade, que vai nos revelar todas as coisas que Jesus disse e fez. É Ele que nos convence desta presença de Jesus ressuscitado em nossa vida, o Espírito Santo. É a possibilidade de viver esta comunhão com o Pai e com o Filho. Para isso é preciso este amor autêntico que se manifesta observando os mandamentos. Jesus diz: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Só quem vive este amor está apto para receber o Espírito Santo. O amor é o próprio Espírito Santo infundido em nós, é a ação de Deus, do Pai e do Filho em cada um de nós. O amor supera o medo, o amor supera a separação, o amor supera a morte. Diante dessas realidades, nós vemos a força de Deus na fraqueza humana, o Espírito Santo de Deus que vem para selar esta aliança de amor com todos nós. Jesus fala, meus mandamentos, não os 10 mandamentos do Antigo Testamento, porque Jesus resumiu toda a lei, todos os profetas no seu mandamento. O mandamento novo que Jesus nos comunicou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Ele mesmo nos amou. Este é o mandamento novo. Consequências para nós vivenciarmos os mandamentos é que nós possamos receber o Espírito Santo abertos a este amor de Deus. Ele vos dará o Espírito da verdade que o mundo não é capaz de receber. O mundo, como aqueles que vivem no egoísmo, no individualismo e não se abrem para este amor. Aquele que vive essa vida nova em Cristo ama. E quem ama experimenta o Espírito Santo que age nas suas palavras, nas suas ações, em toda a sua vida. É alguém amado pelo Pai. Assim será amado e tornar-se-á manifestação desse amor de Cristo para as pessoas. Quem se sente amado, contagia os outros com este amor. Quem sente o amor de Cristo na sua vida, quer comunicar este amor de Cristo para todos. Assim, o cristão torna-se morada de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo
vem selar, vem completar esta obra que Cristo revelou, que é o plano do Pai para todos nós. Viremos a Ele e faremos nele a morada. É assim que nós somos templos de Deus desde o batismo. E cultivando a palavra de Deus, cultivando a Eucaristia, nós sentimos esta presença real de Jesus em nossa vida e somos sinais de Cristo para os outros. A comunidade cristã será a presença de Deus no mundo. Ela e cada membro dela se converterão em morada de Deus, o espaço onde Deus vem ao encontro das pessoas. Na comunidade cristã de discípulos, e através dela realiza-se a salvação de Deus no mundo de hoje. Termino mostrando esta mensagem. O caminho que Jesus propõe parece um fracasso, porque chegou até a cruz. Não conduz à riqueza, ao poder, ao êxito social, ao sucesso material, ao bem-estar. Não. Parece não dar sabor à vida dos homens de hoje. Mas Jesus garante que é nessa identificação com Cristo, nesse caminho de amor, de entrega que se doa também, doando a vida na cruz, que se encontra a felicidade e a vida definitiva, porque o amor nos faz felizes. Esta vida definitiva promete aos discípulos o envio do Espírito Santo, o nosso defensor, o nosso intercessor, que anima a nossa vida, que nos conduz ao longo de toda a história com Jesus e o Pai para ser este templo de Deus, lugar onde Deus habita no meio das pessoas humanas. Por ela, Deus libertador continua a concretizar o seu plano de salvação. Por meio da Igreja, procuremos viver intensamente essa presença de Cristo, onde 2 ou mais estão reunidos no meu nome, estou eu no meio deles. A Igreja é a presença do Cristo. Onde nos reunimos, nós nos sentimos fortalecidos como Igreja, que é o corpo de Cristo. Assim, o Espírito Santo não seja um ilustre desconhecido, mas ele haja na vida, no pensamento, nas palavras, nas ações, para que realmente Deus se faça presente como Igreja, como comunidade de fé, sejamos esta comunicação, esta presença. Queremos então encerrar pedindo as bênçãos de Deus, que nos comunique o seu Espírito, nos abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E agora queremos fazer o lembrete de hoje, né? Do nosso patrocinador Madenox, do Flavinho e do Eduardo. Que Deus possa abençoar muito esta empresa Madenox, que tem feito um trabalho tão bonito aqui em Mococa, né? Fazendo móveis planejados. Olha, tem muita coisa bonita lá que já foi feita, viu? Passe lá para ver o portfólio, né? Já fizeram muitos closet, pessoas que têm o closet em casa, aquelas prateleiras, né? Prateleiras também para lojas, enfim, balcões para lojas, eles fazem também, né? Também é fabricado lá todo tipo de móveis da casa, armários, mesas, cadeiras, enfim, até para igrejas, né? O Flávio também fez, a Madenox fez aqui as coluninhas onde está a Nossa Senhora do Rosário, a estátua, a imagem de São José, de São Gabriel, de São Miguel e também de São Rafael, de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, né? Aqueles suportes, né? Muito bonito. Também tem móveis, se você quiser, de repente tem um espacinho lá que você quer colocar uma mesinha, que você quer fazer um oratório na sua casa, qualquer tipo de móvel, né? Você pode então se dirigir a Madenox. Acompanhe, telefone lá, pergunte, faça um orçamento, né? E peça um desconto a eles, né? Porque certamente, ouvindo este programa, assistindo, o Flávio sempre dá um desconto para você. Queremos lembrar também da R-Vídeo Produções,
você tem algo para ser filmado, um evento, né? Chame o Robson, da R Vídeo Produções, gravando com profissionalismo, estudando a luz, estudando os ângulos, né? Fazendo fotografias adequadas, trabalhadas, inclusive com pós-produção. Então, ligue também para R Vídeo Produções para filmar e fotografar o seu casamento, o seu batizado, o seu aniversário ou qualquer outro evento. E até para você que quer fazer um book, né? Quer fazer um book, quer fazer um álbum, pelo menos para você ter aquele álbum, né? Porque nós vamos mudando, né? No decorrer do tempo. Sempre bom ter aquele álbum com aquelas fotografias bonitas, bem trabalhadas, iluminadas. R Vídeo Produções. E já estamos chegando aos momentos finais do nosso programa. Queremos agradecer a você que nos acompanhou até este momento. E agora estamos na Capela do Santíssimo Sacramento, nos preparando para rezar por você, pela sua família, pelo seu trabalho, pela nossa igreja, pelo nosso bispo, pelo nosso Papa e pelo mundo inteiro. Queremos especialmente rezar por Dona Catarina Vilar, falecida há 5 dias, né? Para que Deus possa acolhê-la no céu pelas mãos de Maria Santíssima e de também São José, né? E assim do céu ela possa interceder por nós. Vamos nos ajoelhar diante do Santíssimo, rezar e em seguida abençoar a água. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti, Senhor, neste momento, para agradecer todas as bênçãos, todas as graças que o Senhor tem nos concedido. Este filho que está ouvindo, esta filha, também querem Te agradecer, Senhor. Sim, nós queremos sempre começar a nossa oração, não pedindo, mas agradecendo, porque assim nós reconhecemos as Suas mãos, Senhor, na nossa vida, na nossa história, nos nossos acontecimentos. Sabemos que estamos vivos, agradecer porque temos onde morar, o que comer. Esse filho agradece, essa filha agradece. Mas nós somos fracos, Senhor, somos frágeis. Precisamos de mais bênçãos, de mais graças, de mais proteção. Por isso eu te peço, Senhor, estende as Suas mãos sobre cada um de nós, sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta pessoa que está acompanhando este programa. Estende, Senhor, Suas mãos, toca onde ela estiver agora, que o Senhor esteja presente, que o Senhor faça ali, Senhor, a Sua morada nesta casa, que o Senhor possa fazer parte desta família, levando luz, levando graça, levando força, que leve também, Senhor, como nós vimos durante a festa de Pentecostes, né? Todos os dons do Espírito Santo, para que ali haja o amor, o fogo do amor, o fogo da purificação, com os 7 dons, para que os Seus filhos se entendam, se amam e se compreendam melhor, com fortaleza e discernimento, temor de Deus e piedade. Senhor, entendimento, dê a eles o entendimento da verdade, a sabedoria. Senhor, nós confiamos em Ti, na Tua misericórdia. Em Tuas mãos eu coloco agora esta família e eu peço que o Senhor conceda, por intercessão da Virgem do Rosário de São José, a saúde do corpo e da alma a esta filha que está assistindo, a este filho que está nos acompanhando. Que Deus, nosso Senhor, nosso Pai, através de Ti, Jesus, realize milagres em nossa vida, na vida daqueles que mais necessitam, por Cristo, nosso Senhor. Amém. Pega a sua água, né? Seja um copo com água ou uma garrafa, e o Padre abençoando aqui, também está abençoando a sua água em casa. A bênção é um sacramental e pode ser dado à distância. Os sacramentos só pessoalmente, né, na igreja, mas a
as bênçãos podem ser dadas à distância. E neste momento, vou abençoar a sua água e também a sua família. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor Deus de amor e bondade e misericórdia, nós os pedimos, abençoai e santificai esta água, infunde nela a vossa graça, para que os filhos que delas fazem uso tenham saúde do corpo e da alma e a paz no coração, e toda a graça seja derramada e todo o mal afastado. Abençoai e santificai também esta casa, esta família, concedendo a saúde e a força do Espírito Santo, por intercessão de Nossa Senhora do Rosário, São José, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode beber um pouco da sua água. E neste momento, queremos agora então terminar o nosso programa agradecendo a você, sua família, toda terça-feira, 6:10 da tarde, aqui pela TV Direta e também com reprise 10:10 da manhã na quarta-feira. Não conseguiu assistir na terça-feira à tarde? Assista na quarta-feira pela manhã na TV Direta. Uma cortesia, uma alegria que nos é concedida pelo Robertinho e toda a equipe da TV Direta. Quero mandar o nosso cumprimento, o nosso pesar, os nossos sentimentos a Dom Vilar, o nosso bispo, por ter perdido a sua mãe, recentemente, há 3 dias. Nosso coração também se entristeceu. Nós rezamos, Dom Vilar, as missas, todos esses dias, na intenção de Dona Catarina Vilar. Que Deus a tenha. E agora, para todos vocês que estão nos acompanhando em todos os lugares, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário, São José, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, São Pio V, São Pio X, São Padre Pio, Santa Joana d'Arc, Santa Teresinha, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, terça-feira, 5:10. Eu te espero.